Fala fiel, mais um vídeo aí no canal, já para trazer essa reta final de vídeos do ano, né? Fazendo uma última análise agora. Falei da diretoria, falei dos jogadores, falei da comissão técnica, das comissões técnicas, né? Vamos falar agora dos campeonatos que a gente participou, né? Começando aqui com o Paulistão. Uma análise só no Campeonato Paulista, tá ligado? Algumas coisas que foi falado durante aquele período, né? Que depois foi constatada após o término do Campeonato Paulista, né? Enfim, o Campeonato Paulista que marcou algumas coisas esse ano, né? Marcou a curta estadia do Silvinho no comando do Corinthians, né? Caiu no terceiro jogo da temporada, no terceiro jogo do Campeonato Paulista, numa derrota em casa para o Santos por 2-1 de virada, né? Depois o Corinthians foi comandado por 5 jogos, né? Pelo Fernando Lázaro, né? Até a chegada do Vitor Pereira, ele começa a comandar o Corinthians no clássico contra o São Paulo, no Morumbi, né, cara? O que acontece? Esse time do Corinthians aí, desse começo de temporada, ele se mostrou forte contra os times pequenos do interior de São Paulo, né? Conseguiu vencer a maioria dos jogos contra os times menores, né? Então não teve muita dificuldade nesse nível de jogo. Mas o Corinthians teve dificuldade com os clássicos, né, cara? E assim, principalmente aqui em São Paulo, se tratando dos 4 grandes, né? Acho que o estado de São Paulo deve ser o estado principal do Brasil. Eu tô aqui, né, pressupondo isso, tá? São 4 grandes equipes, né? Que você pode ver que ao longo dos anos no Brasil, pelo menos alguma dessas 4 equipes, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, vai estar brigando por coisas acima do Paulistão durante o ano, né? Tem poucos anos que os 4 não brigam por nada, né? Então, muita gente fala, né, que clássico não quer dizer nada, ganhar clássico e tudo mais, né? Mas eu posso constatar, cara, se você ganhar a maioria dos clássicos durante o ano, certeza que você vai acabar da metade pra cima, pelo menos, tá? No ano. É um ótimo teste, né? Um ótimo comparativo que seu time pode fazer. Além da moral que o time ganha, né? No Brasil, os clássicos valem muito, né? Eu considero muito uma vitória em clássico. Eu acho que dá corpo pro time. O gol no clássico do jogador tal dá uma moral específica pro cara. O cara ganha crédito, fica bem na mídia, né? Então, muitas vezes teve jogadores que não atuaram tão bem com as camisas dos grandes de São Paulo, mas ficou marcado por fazer gols em clássicos, né? Se tornar matadores nesses jogos específicos, né, cara? Enfim. O Corinthians perdeu em casa pro Santos, e o Corinthians perdeu os 3 clássicos, né? Perdeu em casa pro Santos, perdeu no Morumbi para o São Paulo e acabou perdendo no Ananias pro Palmeiras, né, cara? Perdeu por 2-1, por 1-0 e por 2-1. Acabou ali o primeiro semestre praticamente sem vitórias. E depois a semifinal, né? Ainda foi eliminado pelo São Paulo, acabando um tabu aí de mais de 20 anos. Eu nunca tinha visto o Corinthians ser eliminado pelo São Paulo na minha vida. Acabei vendo esse ano aí, né? 2-1, os caras ali tiraram a gente no Morumbi. A gente tá com um incômodo tabu no Morumbi, né? A gente não vence o São Paulo desde 2017, lá dentro do Morumbi. E pelo Brasileirão a gente não vence lá desde 2010, né? Claro que tiveram outras vitórias, como no próprio Campeonato Paulista. Vencemos mais do que só em 2010, né? Vencemos também na Recopa lá dentro. Mas acho que o tabu que conta mesmo é o tabu de 2017, que faz muito tempo que a gente não vence São Paulo lá dentro, né? De lá pra cá são empates ou vitórias dos caras, né? A maioria delas por 1-0. O Corinthians toma o gol do São Paulo no comecinho, principalmente agora na gestão do Rogério Ceni no São Paulo, e o Corinthians não consegue reverter de forma alguma, né? Esse jogo da fase de grupos ainda do Campeonato Paulista, que acabou 1-0 pro São Paulo, tava chovendo muito no primeiro tempo, eu achei que o Corinthians jogou bem aquela partida, criou o suficiente para pelo menos empatar ainda no primeiro tempo. Mas desperdiçou, né? Bola na trave e tudo mais, não conseguiu imprimir, né? Impor o mesmo jogo no segundo tempo. Mas esse jogo foi até que razoavelmente bom. O clássico contra o Palmeiras, eu achei que a arbitragem foi muito mal, tá? O Palmeiras fez muitas faltas nesse jogo, eu não me esqueço, teve muitas faltas. O juiz, eu acho que era aquele Flávio Rodrigues, não combateu as faltas com cartão amarelo, teve entradas criminosas no começo do jogo que não tomou nem cartão amarelo, e o Palmeiras foi ganhando o jogo assim, né? Eles têm um estilo de jogo mais aguerrido, mais batalha campal, marcação alta, marcação rígida, né? E quando você não tem coibição de violência, aí os caras vão ganhando moral, e o time que tá apanhando acaba apanhando muito mais e perdendo confiança, né? O
pessoal até falou que o Palmeiras amassou o Corinthians naquele jogo, né? Teve mais passe de bola, mas teve o quê? 1 ou 2 chutes a gol, tá ligado? Tanto é que os gols saem, né? Acho que um gol foi de cabeça, se não me engano. Gol tradicional o Corinthians toma do Palmeiras, né? No primeiro pau, acho que foi no segundo tempo já, que o Corinthians busca empate com o Roger Guedes ainda. E o primeiro gol nem lembro como é que sai, mas acho que foi numa blitz que eles fizeram lá. Mas de resto, embora o Palmeiras estivesse roubando muita bola do Corinthians, não teve finalizações pro gol, o Cássio mal trabalhou esse jogo, né, cara? Enfim, mas a vitória dos caras é o que interessa, né? 3 pontos e crise pro nosso lado, né? O VP começou meio mal, né? E outro jogo ruim que o Corinthians fez, que ficou marcado, foi contra o Guarani, que a gente acabou passando nos pênaltis na arena, né? O Cássio brilhou esse jogo aí, o Corinthians jogou muito mal essa partida. E a eliminação pro São Paulo, né? O Corinthians não deu trabalho algum pro São Paulo. O São Paulo bateu o Corinthians facilmente por 2-1, fez um gol no comecinho e depois matou o jogo no contra-ataque. E o Corinthians acabou eliminado, né? Tem poucas coisas que dá pra extrair desse Campeonato Paulista, né? Eu acho que tem poucas coisas, né, cara? Acho que o Corinthians ficou provado ali que o Corinthians não ia conseguir jogar todos os jogos com a equipe velha que tem, né? Uma equipe mais experiente, que cansa mais rápido. O VP só foi aprender isso depois do Campeonato Paulista, né? Claro que tinha acabado de chegar contra o Always Red, né, na estreia da Libertadores, mas ali já foi um ótimo indício do que viria para o Corinthians, né? Que precisaria rodar mais esse elenco, que não tava, assim, bom, né, cara? Quem foi o artilheiro do campeonato desse campeonato pelo Corinthians foi o Roger Guedes, marcou 4 gols, né? Pra você ver como não foi um campeonato muito bom do Corinthians, né? O artilheiro fez apenas 4 gols, eu acho muito pouco. Tudo bem com um campeonato curto, mas acredito que uns 8, 9 gols já marca já um bom campeonato paulista de qualquer atacante dos 4 grandes, né? Enfim, não tem se muito a destacar. Eu acho que o que tem a se destacar são os fatos negativos. O Corinthians não venceu o clássico, perdeu todos os clássicos, teve troca de comando técnico nesse campeonato, né? Enfim, e foi um Paulistão que foi ruim pela questão dos clássicos. Eu acho que ser eliminado pelo São Paulo na semifinal é completamente compreensível. Eu até converso com meus amigos, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos têm a obrigação de chegar ali nas semifinais. E clássico é clássico, né? Nos últimos 20 anos a gente vem se dando bem pra cima do São Paulo, dessa vez a gente acabou sendo eliminado. Mas o que mais marcou, eu acho que foi perder os 3 clássicos, né? Acho que eu também nunca tinha visto isso acontecer com o Corinthians. Às vezes tem derrotas em clássico, isso acontece, mas perder todos foi um fato que assim, marca o trabalho, né? Marca o ano, né? A torcida fica desconfiada, né? Enfim, o próprio time fica desconfiado. Então, foi um machucado que deixou esse início de ano de 2022 do Corinthians, né? Enfim, Fiel, o que você achou aí do Campeonato Paulista de 2022 do Corinthians? Achou que foi péssimo, ruim, satisfatório, ok? Foi um lixo? Poderia ter feito diferente? O que vocês acham, né? Enfim, Fiel, essa foi a minha análise do Campeonato Paulista aí. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e vai Corinthians!